sábado à tarde, estava eu passeando no shopping e, de repente, eu avisto uma pista de patinação no gelo. E aí eu tive a brilhante e maluca ideia de pensar, por que não experimentar? Só que tem um detalhe, eu não tinha habilidade nenhuma com patins e muito menos com pistas de gelo. E, de repente, quando eu estava naquela pista, eu comecei a ficar dura, toda enrijecida, senti uma instabilidade nos meus pés e pensei, aonde que está aquele movimento leve, fluido e gostoso que eu via nos espetáculos do Disney On Ice? Nada disso estava acontecendo comigo. Eu estava com uma mão na parede, outra mão grudada no instrutor e fazendo micro movimentos, tentando não cair. Cair e parecer incompetente naquilo era o meu maior medo. Imaginem eu caindo de bunda no chão, no meio do shopping. Eu chegava a imaginar as pessoas rindo e olhando para mim, falando quão ridícula era aquela situação. Nessas horas, as nossas mentes sabem ser bem criativas, não é mesmo? E é isso que as nossas mentes fazem. Diante de situações novas, as nossas cabeças ficam tentando criar regras para nos proteger e impedir riscos. Por isso, a gente acaba imaginando várias coisas que podem dar errado e fica tentando encontrar quais os passos certos e programados para a gente tentar ter o controle da situação. E aí eu ficava pensando, qual que é a técnica ou o movimento certo que eu preciso fazer sem precisar correr riscos e sem precisar cair? Enquanto eu estava lá brigando com a minha cabeça, um fenômeno bem interessante aconteceu. Quando eu decidi sair de dentro dos meus pensamentos para olhar para o lado, eu começo a ver as crianças patinando lindamente. Nessas horas a gente aprende muito com as crianças, não é mesmo? Porque quando a gente está numa situação nova, aquelas crianças elas estavam andando lindamente e ao mesmo tempo que andavam lindamente, elas caíam lindamente também. As crianças não estavam nem um pouco preocupadas com errar, com o que os outros iriam pensar delas, com medo de ser criticadas. Elas estavam simplesmente preocupadas com curtir aquele movimento, com brincar naquela pista de patinação. Quantas vezes a gente não tem as nossas regras ou o nosso GPS interno desatualizado? A gente fica tentando encontrar quais as regras, quais as fórmulas certas para como a gente deve agir nas certas situações, mas sem a experiência, a gente não consegue saber o que fazer. A partir do momento que eu saio de dentro da minha cabeça e eu olho para os lados e eu vejo aquelas crianças caindo e simplesmente depois de cair, levantando, sacudindo o gelo do bumbum e continuando a patinar, eu entendo que para eu aprender e aprender a patinar, eu preciso passar pelo risco de cair. E eu não só caí várias e várias vezes, e não só enfrentei a minha vergonha, o meu medo, e me expus publicamente para o shopping e aqui para vocês hoje, e eu descobri nesse meu movimento de cair, que o mais bonito não era eu aprender a andar perfeitamente, e sim em eu me libertar daquele medo e daquela vergonha, e de me permitir ser ruim, de me permitir errar. E que o mais bonito naquele movimento não estava no meu acerto e nos meus passos iguais do Disney On Ice, e sim na minha descoberta de uma experiência nova. Nós vivemos hoje numa cultura que nos exige performance e produtividade o tempo todo. A gente aprende a exaltar os acertos. E o que vai acontecendo com a nossa capacidade de se permitir errar? Quando a gente erra dentro dessa cultura da perfeição, parece que o erro é um atestado de que nós somos pessoas fracassadas, incapazes ou inferiores. O erro é quase como um atestado de que as pessoas nos descobriram. Como assim? Eu não sou perfeita. E se a gente tem essa evitação do erro, quantas coisas a gente deixa de descobrir na vida? O que vocês já deixaram de fazer, experimentar, descobrir na vida de vocês para evitar o medo de errar? Flexibilidade psicológica envolve a gente abrir mão dessa nossa necessidade de controlar o que é incontrolável para fazer as pazes com os nossos obstáculos internos, medos, receios e se abrir para tudo aquilo que é significativo para nós.
Flexibilidade psicológica é parecido com dançar. Quem aí já fez dança de salão ou dançou junto com alguém sabe do que eu estou falando. Para a gente aprender a dançar bonito, de nada adianta a gente tentar seguir passos programados de dentro da nossa cabeça. Para aprender a dançar, a gente precisa ter sensibilidade aos passos do outro e faz parte também a gente dar umas pisadas de pés e improvisos e seguir o fluxo do movimento com atenção ao momento presente. Flexibilidade psicológica envolve a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de improvisar, a nossa flexibilidade de sentir o momento presente. Eu sei que diante de atividades novas, a gente sente medos, desconfortos, assim como eu aqui, que estava com dor de barriga antes de subir nesse palco. Mas faz parte a gente sentir medo quando a gente está numa situação desconhecida para nós. Como seria se, ao invés da gente ficar exaltando os nossos acertos o tempo todo, a gente aprender a honrar os nossos erros? Como seria a gente ter permissão para ser ruins nas coisas? Quantas coisas a gente começaria a tentar, arriscar, criar na nossa vida? Vocês sabem que, para minha sorte, eu cresci numa família que me ensinou algo muito bonito. Me ensinou sobre a capacidade da gente aprender a rir de nós mesmos e não se levar tão a sério. Eu perdi o meu pai há cerca de 3 meses e ele, principalmente, tem uma história que eu gosto muito de contar. O meu pai era uma pessoa que ele adorava pessoas. E ele, quando encontrava um desconhecido ou uma pessoa na rua, ele tratava aquela pessoa calorosamente, como se fosse um velho amigo. E aí, um dia, eu olhei para ele e falei assim: pai, tu conhece todas essas pessoas que tu está cumprimentando? E ele falou assim: olha, minha filha, eu já não posso mais confiar muito na minha memória. Então, na dúvida, eu prefiro correr o risco de passar por louco do que passar por antipático. E essa brincadeira dele, essa fala dele me ensinou tanto sobre correr riscos em prol do que é importante para nós. Naquela minha situação do patins, a partir do momento que eu saí de dentro das minhas regras de performar, ser perfeita e acertar, e decidi sentir o movimento dos meus pés, sentir o meu próprio corpo naquele momento, algo começou a fluir. Eu comecei a dar alguns passos ali dentro da pista de gelo, comecei a me divertir mais e comecei a entender que o foco não era em acertar, e sim aprender a brincar com a minha própria experiência. O que acontece quando a gente solta a luta contra aquilo que teme sentir? Quando a gente se abre para experiências novas e se dá o risco de se permitir errar, as situações novas, os erros, eles não são entendidos como um fracasso pessoal, e sim como uma possibilidade de aprender, como a chegada de uma nova experiência. Quando a gente vai pensar num sucesso como o brownie, por exemplo, o brownie ele não foi um bolo que deu errado. Então, se não fosse o erro de se arriscar a fazer um bolo e ter descoberto esse erro, como a gente teria descoberto algo tão gostoso? Então, sem risco não há descobertas. Enquanto as nossas cabeças nos dizem: e se eu errar? E se eu não for tão bem como os outros? E se eu cair? E se eu for criticado? E se não der certo? E se não sair exatamente da maneira como eu planejei? A nossa vida nos diz: e se tu perder a oportunidade de descobrir coisas novas? De sentir conexão e entusiasmo com a vida? De descobrir uma nova versão sobre ti? Enquanto a gente foge do erro, a gente pode estar criando uma dor ainda maior. Fugir da dor nos faz fugir da vida. Eu gosto de falar que a vida, na verdade, ela é agridoce, porque por trás de tudo aquilo que é relevante e significativo para nós, mora o frio na barriga e algumas doses de ansiedade. É como se fosse a batida do nosso coração nos dizendo: tu está se aproximando de algo que é importante para ti. Se permitir ser ruim em algo novo é como um sinal de coragem, de abertura, de ousadia, de experimentar uma nova situação. Se permitir errar é como algo sagrado, é como a possibilidade da gente descobrir algo novo, a possibilidade da gente crescer.
evoluir e criar. Assim como as crianças nos ensinam, a gente se permitir errar é a gente olhar para a vida com mais entusiasmo, com mais abertura e a gente poder dar alguns passos, mesmo sem garantias. Naquele dia da patinação no gelo, para surpresa de vocês, eu não vim aqui contar uma história de superação sobre o quanto eu sou boa nisso, porque eu continuo sendo bem ruim e caindo bastante. Mas eu descobri naquele dia um dos meus hobbies preferidos. E não porque eu comecei a acertar e porque eu sou muito boa nisso, e sim porque essa experiência me traz vitalidade, conexão, brilho e cor para a minha vida e para a minha experiência no momento presente. É como se, quando a gente se arrisca numa situação nova e tem a possibilidade de cair, cair é quase como uma forma poética da vida nos mostrar que a gente está se permitindo tirar os pés do chão e sair do lugar. Assim como a coragem, o equilíbrio, a gente só encontra no movimento. E a coragem, no fim das contas, não é sobre quem acerta sempre, sobre quem consegue fazer tudo exatamente da maneira como gostaria. Coragem é sobre bancar o desconforto da incerteza em prol da surpresa de viver. Coragem é sobre se permitir cair e continuar levantando e continuando a andar. E eu dedico essa fala em homenagem ao meu pai, porque ele foi a principal referência na minha vida que me ensinou o quanto é importante, já que na vida não tem como a gente fugir dos desconfortos, que a gente saiba escolher aqueles desconfortos e riscos em prol do que é significativo e importante na nossa existência. Então, o meu pai, ele adorava viver. E o meu pai me mostra muito através da experiência, dos aprendizados que ele me trouxe, que muito mais importante do que não errar, a gente precisa aprender a correr riscos em prol de viver. E ele sabia bem viver, e hoje eu estou aqui honrando a vida dele, vivendo por ele, e prometendo viver com muita abertura, muita flexibilidade, me permitindo ser ruim em muitas coisas novas, me permitindo tropeçar e continuar dançando numa vida significativa. E hoje ele me mostra também que ele está vivo e presente, ele continua vivo aqui entre nós. Muito obrigada.